Bom, e esse vídeo eu decidi fazê-lo para falar de um tema que está muito em voga atualmente, que é a questão da perseguição, né? Perseguição religiosa, perseguição política, perseguição aos canais conservadores. Obviamente, nós devemos lutar contra isso para que possamos viver num país verdadeiramente democrático, um país que verdadeiramente respeita as diferenças, respeita as liberdades e a própria Constituição, como a própria Constituição nos garante liberdade de pensamento, liberdade de crença e afins. No entanto, não obstante nós devemos lutar contra isso, nós devamos lutar contra a censura, contra a perseguição, sobretudo religiosa, contra a crescente onda de pequenos ditadores que têm surgido no país, nós não devemos confundir isso ou usar isso como desculpa para a produção intelectual. Não raro na história do mundo, nós vimos que em meio a crises, em meio a grande perseguição, a situações totalmente adversas, grandes intelectuais surgiram, né? A Atenas de Sócrates não era muito diferente da nossa sociedade atual, uma sociedade totalmente relativista, com grande corrupção, tanto moral quanto política, que não mais acreditava na verdade, né, com a popularização dos sofistas e o seu pernicioso relativismo, que negava a existência de uma verdade objetiva, né, uma verdade una. Não à toa, a filosofia começa com Sócrates, com filosofia moral e filosofia política, pois o Sócrates buscava uma ordem, né, para o cosmos que estava à sua volta, para a polis, que era um modelo do cosmos maior, né, que é a própria realidade, baseando-se na pessoa de Sócrates, que era para ele o modelo de Spoldaios, né, do homem maduro, né, do homem superior, busca que vai continuar com Platão, o seu discípulo, e logo após com Aristóteles, ou seja, 3 gerações seguidas que produziram a mais elevada filosofia em meio a uma sociedade totalmente decadente, em todos os sentidos. Portanto, usar como desculpa a realidade em torno, como desculpa para não produzir algo de valor no sentido cultural, no sentido intelectual, não faz o menor sentido. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque a esquerda brasileira, uma das causas da sua esterilidade intelectual foi justamente essa. Pois o intelectual, de fato, o homem entregue aos estudos, o homem entregue, que se ocupa, né, como diria Ortega, que se preocupa, que tem uma disposição prévia a pensar nas grandes coisas, nas grandes questões, naquilo que alguns vão chamar de a grande conversação, eles não estão preocupados com o banal, né, no sentido estrito do termo. Claro que isso não quer dizer, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, que as coisas banais, as coisas do cotidiano não devam ser levadas em conta, né, como ponto de partida, como pontapé inicial para a jornada intelectual, né? Não é isso, né? As coisas, as nossas circunstâncias, até mesmo as corriqueiras, elas são totalmente úteis e devem ser aceitadas, devem ser usadas, não renegadas pelo homem de estudos. Só que o sentido maior para o intelectual não está no corriqueiro, não está no passageiro, né? Essas coisas elas vão passar, né? A política do dia passa, ditadores eles ascendem e eles caem, né? Leis elas são formuladas, são aprovadas, depois elas são revogadas, né? O motor da história continua girando, né? O James Balmes, grande intelectual católico da Espanha, ele tem uma frase muito boa, né, sobre isso. Ele diz o seguinte, que no drama da humanidade, os personagens mudam, né? A atuação acaba, mas Deus ele permanece. A humanidade é como um grande palco, onde a peça está acontecendo, as cenas estão se desenrolando, os atos estão acontecendo, né? Mas Deus ele permanece. E ele permanece justamente porque ele é o que garante que a peça continue acontecendo, não é mesmo? Deus é que movimenta os personagens. Nele nos movemos, existimos e somos, como diria o apóstolo Paulo. Eu não estou aqui dizendo que Deus, que não há liberdade, não há livre-arbítrio, não é nada disso. Eu estou falando, como diria o Louis Lavelle, que Deus é o princípio, é o fundamento de toda a realidade, é o fundamento do eu humano. Ninguém pode dizer eu sou, sem com isso deixar subtendido a existência de um eu
princípio, né, de um ser princípio da qual participamos, né, e da qual nós tomamos a nossa própria individualidade. Cada indivíduo só existe, só é, porque existe um ser princípio que sustenta a nossa consciência na realidade. Se nós nos distanciássemos um segundo, um milésimo de segundo do ser princípio, nós deixaríamos de existir. E pensar nisso nos mostra que o mundo de fato é como um grande samsara, né? A roda da fortuna gira e ela não para de girar, as coisas acontecem, deixam de acontecer. Nós estamos aqui num devir constante, né? Obviamente algumas coisas não mudam, mas a política do dia, ela muda, ela é passageira. E se nós formos dedicar tempo a isso, né, demasiado tempo, dar demasiada importância a esses fatos políticos do dia, nós vamos perder de vista o que é mais importante. O Jiang Tan, ele dizia que todo dia nós devemos fazer uma escolha, nós devemos colocar as coisas em ordem hierárquica e fazer a escolha daquilo que é mais importante. Aquilo que é menos importante não deve ser feito. Então a questão é saber o que nos motiva, né? Qual é a nossa inspiração, qual é o nosso ideal. Quando nós perdemos de vista esse ideal, o que nos resta é o banal, é o corriqueiro, é a política do dia. É nesse erro que nós não devemos cair. Em seu texto, Os Intelectuais Nunca Têm Culpa, o professor Olavo ele nos mostra que na época de nosso fascismo tupinambá, como diria o Graciliano Ramos, o que mais doeu nas almas dos letrados da esquerda não foi a violência da repressão, né, que foi muito moderada, como se viu, em comparação com o padrão universal das ditaduras, e sim uma perda completa no sentido de vida, que justificavam todas as medidas desesperadas, as loucuras, os assaltos, os crimes. Terminado o regime militar, depois de ocuparem por décadas os mais confortáveis lugares no Olimpo da militância política, a inteligência esquerdista ela volta ao desespero. É isso que se vê todo dia. Ela ficou sem chão, sem o palanque político. É como diria o Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Porque o que eles buscam todos os dias é serem politizados, né? Essa palavra está muito em voga. Você tem que ser politizado. Eles encontram na propaganda política a consumação de seus destinos. Eles tremem de medo diante do simples sussurrar da palavra, um tanto mágica para eles, capaz de evocar memórias até do que não existem, censura. Como se a produção intelectual não só dependesse da liberdade política, mas se confundisse com ela, tornando-se aí uma e a mesma coisa, o que não faz o menor sentido. Xavier Zubiri, por exemplo, ele foi duramente perseguido pelo regime franquista, sem ter meios de reagir politicamente, sem divulgar o seu pensamento, trancado em casa por décadas. E o que ele fez? Ele abraçou a solidão intelectual. O resultado disso foi uma obra de valor inestimável que vai durar pelos séculos dos séculos. Como diria Ortega Gasset, o saber é rigorosamente mudez e taciturnidade. É uma nascente que somente pulsa na solidão. Esse caráter solitário do intelectual, que nos fala os Sertlanges na vida intelectual, para o bem e para o mal, o governo franquista passou e a obra do Zubiri ficou. Em terras tupiniquins a coisa é diferente, né? A classe dos letrados esperneia e alardeia repressão ao menor sinal de combate às suas ideias de jirico. Ou seja, eles reduziram a vida intelectual ao combate político. Por isso, morrem de medo de perder a única coisa que dá sentido às suas vidas estéreis, a militância política. Por isso, nós vemos o presidente tendo amplo apoio das massas populares e um notável desprezo e uma crítica desproporcional da classe dos letrados, né? Quem mais? Então, no texto citado do professor Olavo, ele ainda nos lembra que a esterilidade cultural do período militar foi depois lançada à conta dos débitos da ditadura. Ou seja, eles não produziram grandes obras, eles não desenvolveram um pensamento firme e sólido porque eram perseguidos. Como o apóstolo São Paulo, como Boécio, como Zubiri, Russell, Camilo Castelo Branco, o próprio Graciliano Ramos, ou Victor Frankl e tantos outros escritores
produziram obras de valor inestimável em condições tão adversas, é coisa que nenhum membro da inteligência brasileira consegue explicar. Uma vez que são incapazes de garantir a atmosfera silenciosa do intelectual. Essa é a raiz e causa de nossos problemas, né? Em vez de alguns Zubiris, nós temos centenas de Caetanos Velosos, né? Poços secos, que só encontram valor na produção intelectual se esta servir de instrumento para suas tendências políticas. Sem uma classe intelectual voltada para o cultivo da vida interior, como nos fala o Sertlanges, não haverá nenhum avanço significativo da cultura por essas bandas, né? E mais uma vez nisso, o Olavo tem razão. Nós não somos, nós brasileiros, acostumados à solidão, né? Solidão tão cara aos intelectuais, tão cara a quem busca uma vida de ascese, uma vida de preparação, uma vida de reflexão, uma vida voltada para as coisas mais importantes, né? Para quem não vive no banal, para quem não vive no corriqueiro.